Fala, gigantes! Sejam bem-vindos para essa homenagem que nós, aqui da Universo Vasco, faremos ao nosso amado Clube de Regatas. Nesse vídeo, vamos falar sobre de tudo um pouco do Vasco da Gama, sua história, seus momentos mais marcantes, ídolos, fatos. Afinal, por que somos Vasco? Acompanhe conosco. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do heróico português, Vasco da Gama, a tua fama assim se fez. Tua imensa torcida é bem feliz, norte e sul deste país. Tua estrela na terra a brilhar, ilumina. Construção de São Januário. Vasco da Gama é recheada de momentos importantes, mas tem um em especial que enche o vascaíno de orgulho. Estou falando da construção do nosso estádio, de São Januário, mais um ato de resistência do Clube de Regatas Vasco da Gama que sempre se recusou a curvar-se diante das elites, que sempre tentaram impor suas vontades, mas que sempre encontraram no gigante um adversário disposto a derrubar preconceitos e defender as minorias, como um verdadeiro clube do povo deve fazer. A ideia de ter sua própria casa vinha desde a chegada do clube à primeira divisão do Campeonato Carioca em 1923, mas ganhou força após o episódio que veio ficar conhecido como a Resposta Histórica. Com a criação da Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, a AMEA, formado por clubes da elite carioca, um dos motivos alegados para não aceitar o Vasco na famigerada associação era de que não tínhamos estádio para mandar nossos jogos. Nos primeiros anos do futebol, o clube mandava seus jogos no campo do Andaraí Atlético Clube, localizado nas esquinas da rua Teodoro da Silva com Cezedelo Correia, que hoje é a rua Barão de São Francisco,
Esse estádio, nos anos 80, foi adquirido pelo América Futebol Clube, recebeu o nome de Voney Brau, e nos anos 90 passou a abrigar um shopping center no local e se mantém até os dias atuais. No dia 28 de março de 1925, o Vasco assinou a escritura de compra e venda de um terreno de mais de 65 mil metros quadrados no bairro Imperial de São Cristóvão. Foram arrecadados junto ao torcedor cruzmaltino, através de listas, o valor de 685 contos e 895 mil réis para a compra do terreno e 2 mil contos de réis utilizados na construção do estádio. A pedra fundamental foi lançada em 6 de junho de 1926 e o clube escolheu como responsável pelo projeto o arquiteto Ricardo Severo. Era português. Durante a construção surgiu um problema. Tinha que ter, né? O presidente do Brasil na época era o Washington Luiz e ele proibiu a importação de um cimento belga. Esse cimento ele era utilizado para fazer obras de grande porte na época aqui no Brasil. E com isso o Vasco teve que usar da sua criatividade. Então utilizou uma mistura que levava cimento, areia e pedra britada, para assim poder ocorrer a obra naquele ano. 10 meses depois, o estádio do Vasco da Gama foi inaugurado, com a presença do próprio Washington Luiz, no dia 21 de abril de 1927, em uma partida contra o Santos. O primeiro gol do estádio foi marcado pelo santista Evangelista, aos 20 minutos da primeira etapa. O primeiro gol vascaíno surgiu logo depois, foi aos 23 minutos do primeiro tempo também. Foi marcado por Negrito. A partida foi vencida pelo Santos pelo placar de 5-3. E o nosso estádio, até os anos 40, mais precisamente 1940, era o maior estádio do Brasil. Só perdeu a partir daquele ano para o Pacaembu, que acabara de ser construído. São Januário teve, além de títulos, também foi palco de momentos importantíssimos da história. Dentre eles, desfile de escola de samba do estado do Rio de Janeiro, que foi de 1943 a 1945. As escolas de samba desfilavam em São Januário. Teve também concertos do maestro Heitor Villa-Lobos. E em maio, dia 1º de maio de 1940, o então presidente da época, Getúlio Vargas, anunciou a consolidação das leis do trabalho, as primeiras leis trabalhistas do Brasil, no estádio do Vasco da Gama. São Januário é reconhecido por lei municipal da cidade do Rio de Janeiro como de interesse histórico, cultural, desportivo e social, e sua fachada em estilo neocolonial é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. São Januário é patrimônio do Clube de Regatas Vasco da Gama, um templo carregado de história e construído pela força do apaixonado vascaíno. CT Moacir Barbosa. E nesses 123 anos do Vasco, nós não poderíamos deixar de falar da construção do nosso CT, né, que foi mais um patrimônio construído pela ajuda dos torcedores. Os torcedores doaram, compraram camisa, fizeram campanha e nós conseguimos construir o CT, né? É uma iniciativa da gestão passada que buscou local, patrocínio, mas principalmente a ajuda dos torcedores, e a gente sabe que se não fôssemos nós, talvez o CT não tivesse sido erguido, né? Porque a gente doou uma grande parte, uma boa quantia para que o CT ganhasse vida, ganhasse forma e fosse levantado, né? E se tornou esse CT lindo lá na Cidade de Deus. E assim, é muito bonito, né? A gente olhar para o passado e ver que São Januário foi construído pela ajuda dos torcedores, né? Por eles. E aí, mais de 90 anos depois, a gente constrói mais um patrimônio, a gente constrói o CT. E isso é só algo comum pra gente, né? Porque a gente compra a ideia do Vasco em tudo. A gente, se precisar erguer mais 2, 3 CTs, mais um estádio, a gente vai comprar a ideia do Vasco. A gente faz de tudo por esse clube, né? E, assim, por mais que ele chateie a gente, nos decepcione, nos faça passar raiva, a gente sabe que é um amor verdadeiro, um amor que vem de outras vidas, sabe? Amor único mesmo, amor que não se descreve, não se explica, se sente. Então, a gente abriu várias contas no Banco BMG, porque o BMG estava patrocinando também o CT. Então, a meta foi que, acho que se eu não me engano, 50 mil contas, né?
iam doar tal número para o CT, e a gente foi lá e abriu 50 mil contas, depois aumentou, a gente abriu mais contas, sem contar que a gente também, além de doar propriamente para o CT, né, através do site que o Vasco disponibilizou, a gente também divulgava, a gente fazia campanha, a gente comprou a camisa, que acho que, se eu não me engano, era R$500, que até depois foi vendida nas lojas, né, está sendo vendida nas lojas, mas na época era um valor bem alto que iria ser direcionado totalmente para o CT. Então, com a nossa ajuda, ele foi erguido e tá aí, né, servindo para os jogadores treinarem. E, assim, já era para ter tido isso há muito tempo, né? A gente ficou anos e anos e anos sem ter um lugar para treinar, ficar alugando CTs de péssima qualidade, ou então treinando em São Januário e desgastando o gramado. E agora a gente conseguiu fazer um centro de treinamento atrasado, né? Mas nunca tão tarde. E, assim, todos os jogadores que passam por lá falam que é realmente incrível o que o CT tem, né? Assim, de equipamento, de qualidade. Então, mais uma ajuda dos torcedores para o crescimento do Vasco. E esse CT foi nomeado de Moacir Barbosa, o nosso goleiro, o nosso maior de todos os tempos. E, assim, foi uma campanha feita também pelos torcedores, porque o CT, na verdade, já tinha sido nomeado como CT Vasco da Gama, sem a opção dos torcedores votarem, né? E, na verdade, mesmo com esse nome, muita gente já falava que o nome do CT seria Moacir Barbosa, né? Já tinha se popularizado, igual São Januário, que não se chama São Januário, mas não tem ninguém que não chame o estádio do Vasco de São Januário. Então, o CT seria a mesma coisa, mas com a gestão nova, ouviram o torcedor, fizeram campanha, né, de votação. Primeiro, só quem doou para o CT poderia sugerir nomes. E para a segunda fase passavam os 10 mais votados, né, das sugestões do CT, depois os sócios, e depois ia para a final 2 nomes e a torcida geral, até quem não era sócio, votava, né? Então ficou entre CT Moacir Barbosa e CT do Almirante. CT Moacir Barbosa ganhou, acredito eu que tenha ganhado disparado, porque era um nome que a torcida queria há muito tempo, um nome super merecido, e nesses 123 anos a gente está finalmente homenageando o nosso goleiro, que já sofreu muito no passado. É uma tristeza a gente ter que falar, né, sobre o que o Barbosa sofreu lá nos anos 50, naquela Copa. Foi sacrificado por um gol que não teve nem 100% de culpa dele. Passou longe de ser culpa do Barbosa. E já era tempo do Vasco homenagear ele. E não só no nome do CT, né? Recentemente foi pintado um muro lá em São Januário, um grafite do Barbosa, que ficou lindo. Eu estive presente na inauguração e posso garantir para vocês que ficou lindo. Ficou no muro lá do Parque Aquático, então, assim, é do lado esquerdo e dá para ser visto da arquibancada, além de ter sido incluso no tour da colina. Então, assim, agora você vai pro muro tirar uma foto com aquele painel lindo do Barbosa. É realmente sensacional. E além do Vasco, né, na loja tá vendendo camisa do Barbosa, máscara, copo. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer por um goleiro que sofreu muito racismo por toda a história do Vasco. A gente sabe que o Barbosa é a cara do Vasco, então é o mínimo que a gente pode fazer e ele merece muito. Então é algo que a gente tem que lembrar, sim, não só dessas homenagens pro Barbosa, mas como também da construção do CT feita pelos torcedores. Adesão em massa de sócio-torcedores? Bom, um capítulo interessante da história recente do Vasco da Gama envolve também o seu torcedor apaixonado, né? Ele que está envolvido na maior parte dessas ações, dessas histórias marcantes da história do Vasco da Gama, né? Desde a resposta histórica, como a construção de São Januário, a construção do CT, entre outras tantas, né? Em que o torcedor participa e levanta e ergue o Vasco e mantém o Vasco vivo até os dias de hoje. E uma das mais interessantes é a associação em massa, que aconteceu no ano de 2019, onde infelizmente o Vasco tinha um projeto muito fraco de sócios-torcedores e contava apenas com a média de 35 mil associados. E aí naquela oportunidade, naquele ano, o Vasco teve promoções, né, dos planos de sócio a partir da Black Friday daquele mesmo ano. E
planos reduzidos até pela metade do preço. O sócio Camisas Negras, por exemplo, a partir de um pouco mais de R$3, o que foi motivo de piada para muitos torcedores de times rivais, mas a torcida do Vasco abraçou com o maior carinho, com o maior prazer, porque não há problema nenhum. O Vasco é o clube do povo, é o clube de todos, e isso tá desde o seu princípio da sua história, da sua existência, e isso não há problema nenhum. Então, existia sim o plano de sócio de R$3, R$4, existiam também os mais caros, porque você pode envolver todos os núcleos da torcida vascaína. O Vasco tem uma torcida nacional, continental, que abrange aí vários núcleos, e foi isso que aconteceu. A torcida abraçou esse projeto lançado pela diretoria atual, naquela Black Friday, e o Vasco, que tinha essa média de 35 mil associados, passou a 185 mil. Foram 150 mil, mais de 150 mil associações em um período muito curto, e o Vasco chegou a liderar o ranking de sócios torcedores dos clubes em todo o Brasil, e chegou também à 5ª colocação mundial. O Vasco saiu atropelando todo mundo nesse quesito, conseguiu uma renda favorável com os sócios torcedores. O Vasco mais uma vez colocou o clube, a torcida colocou mais uma vez o clube lá em cima, no topo, e lá ele se manteve por muito tempo. E mesmo na pandemia, o Vasco possuía um sócio torcedor muito poderoso. E vale lembrar, com os preços alterados, com os preços dobrados, com o fim da promoção que tinha validade, mas o Vasco conseguiu se manter ainda com um bom número, com um ótimo número de associados, mesmo em um período tão complicado como a pandemia, e seguiu sendo uma ajuda muito, muito favorável para o Vasco no quesito financeiro, né? E eu tenho certeza de que qualquer oportunidade que o torcedor tiver hoje de ajudar o Vasco, ele vai ajudar. Ele vai continuar se associando, ele vai associar o pet dele, o animal de estimação, que agora o Vasco tem o plano pet, ele vai fazer de tudo. Então, essa história do sócio-torcedor, a associação em massa por parte da torcida do Vasco, foi uma coisa que marcou muito, e com certeza vai estar nos livros de história do Clube de Regatas Vasco da Gama, um dos muitos livros daqui para frente. Isso vai estar presente, com certeza, a torcida do Vasco da Gama empurrando o clube mais uma vez, e foi gerado até um clima de festa, uma conquista da torcida, uma conquista do clube junto à sua torcida. Muito legal o Vasco, às vezes nas suas piores fases, o torcedor colocando ele para cima, tentando melhorar as coisas, fazendo a sua parte, e é isso que a gente sempre fez e vai fazer, não é verdade? É isso, saudações vascaínas. Campanha LGBTQIA+. Não é à toa que a história do Vasco da Gama seja uma das mais bonitas do futebol brasileiro. E este ano, o time fez história mais uma vez, levando a mensagem de respeito e amor por todos no dia 28 de junho, dia que é comemorado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Lançou uma camisa especial para esse dia, que foi utilizada no jogo, onde o Vasco ganhou, e ainda teve um gesto sensacional do Germancano levantando a bandeira. E gesto esse que ajudou o Vasco a atingir proporções mundiais. Levantou a bandeira e ainda deixou a mensagem de amor e respeito por todos. Pelé Vascaíno. Fala galera, e aí, beleza? Muito boa noite, boa tarde, bom dia. Bom, fui escalado aqui para poder falar sobre Pelé. E é sempre uma honra, vai ser sempre uma honra falar de Pelé e Vasco da Gama. Bom, a história entre Pelé e Vasco começou quando o Vasco deu a resposta histórica, brigando para que negros e operários pudessem jogar futebol. Então, posteriormente, surgiu um negro, o maior de todos os tempos, o maior jogador de todos os tempos, Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Bom, a história entre Pelé e Vasco, o primeiro encontro foi num torneio que houve em São Paulo. A equipe principal do Vasco estava na Europa, disputando alguns torneios, e alguns jogadores ficaram por aqui. O Santos precisou emprestar alguns jogadores para que o Vasco pudesse participar desse torneio em São Paulo, dentre eles Edson Arantes do Nascimento,
o Pelé. Foi a primeira vez que o Pelé teve a oportunidade de vestir a camisa do Vasco da Gama. Ele entrou, jogou pelo Vasco. Mais à frente, já com o Pelé numa carreira mais consolidada, já caminhando para a parte final dela, Pelé se encaminhava para os seus 1000 gols e quis o destino que fosse no Maracanã, um 2-1 sobre o Vasco. Santos venceu aquela partida e o 1000º gol de Pelé foi contra o Vasco da Gama. Quis o destino, o primeiro jogador a fazer 1000 gols e mais à frente também Romário, mas é outra história, né? O Vasco tem essa coisa de grandes jogadores terem um caminho traçado com o Vasco da Gama. Mas não só esses fatos. Pelé deu uma entrevista recentemente e disse que é vascaíno. Ele sempre deixou isso claro, não tão explícito, embora algumas pessoas tentem dizer que não, mas sim, ele sempre diz, sempre que tem oportunidade ele diz que é vascaíno. Então, Pelé é um torcedor do Vasco da Gama. O Vasco, na minha visão, poderia até usar um pouco mais isso. O torcedor vascaíno tem que se orgulhar de dizer que Pelé é o maior jogador de todos os tempos. Um negro, o maior jogador de todos os tempos é um negro, que graças ao Vasco atuou futebol. Graças ao Vasco jogou futebol. O maior jogador de todos os tempos é um negro, é Pelé. E é torcedor do Vasco. O Vasco fez corretamente em dar o título de sócio honorário ao Pelé. É uma singela homenagem a esse ilustre torcedor do Vasco da Gama. Pelé, na minha visão, merecia até mais por tudo que fez no futebol. Infelizmente, né, ele até disse também isso numa entrevista, se pudesse escolher um time para atuar, seria no Vasco da Gama, que seria uma história linda de se estar contando hoje, mas infelizmente não aconteceu. Pelé mais para frente, infelizmente não atuou no Vasco da Gama, não teve uma carreira super vitoriosa no Santos e por onde passou, preciso nem dizer, em seleção brasileira, mas o destino faltou talvez reservar isso, um pouco mais de Pelé no Vasco da Gama, que seria talvez a maior história no futebol brasileiro, com certeza seria. Mas o Vasco fez certo em dar o título do honorário e sempre que pode faz sim homenagens ao rei do futebol, que é vascaíno. E é sempre uma honra dizer isso, o rei do futebol é vascaíno, o maior jogador de todos os tempos é Vasco da Gama. Então tem essa ligação que quis o destino, que fosse Pelé ligado ao Vasco, quando o Vasco deu a resposta histórica, depois viesse surgir aquele menino negro sonhando em jogar futebol, deu certo, atuou aos 16 anos com a camisa do Vasco da Gama e mais à frente fez também seu 1000º gol com a camisa do Vasco da Gama. Ele sempre se disse que nas concentrações de seleção brasileira havia umas brincadeiras, né, em confronto de alguns jogadores que defendiam o Flamengo, ele brincava. Então Pelé sempre se disse vascaíno. Embora tentaram apagar isso, ele sempre que dá uma entrevista, ele diz que ainda torce para o Vasco da Gama. Não é coisa do passado, não. Ele diz, poderia escolher tanto time para poder torcer, tanto time de São Paulo, foi escolher o Vasquinho, como ele bem disse na entrevista. O Vasco da Gama foi quem escolheu Pelé para ser esse ilustre torcedor, por toda essa história envolvida. Parabéns, Vasco da Gama, por mais que tenhamos tantos momentos difíceis com essa instituição, momentos de alegria, o torcedor sabe, viveu disso, é um clube que é campeão por tudo que fez, não só dentro de campo. Um clube de futebol não se faz só dentro de campo, se faz também fora dele, por suas lutas e glórias. É assim que o Vasco foi construído, pelas mãos dos seus próprios torcedores. É uma honra estar falando aqui sobre Pelé e Vasco da Gama, duas histórias lindas do futebol mundial. Então é isso, galera. Essa foi a minha contribuição na singela homenagem da equipe do Universo Vasco ao aniversário do Vasco da Gama. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Rainha Marta. E a Rainha Marta, hein? 6 vezes o melhor do mundo, recordista do prêmio. Não é à toa, né? Joga muita bola. E foi revelada onde? Não podia ser diferente, no Vascão. Ela deu seus primeiros passos na categoria de base em 2001, quando foi descoberta por um olheiro em sua terra natal, onde inclusive foi campeã do Brasileiro Sub-19. Infelizmente não fez muitos jogos pelo Cruz Maltino, mas foram 16 jogos e 4 gols anotados. Não importa, ela cresceu no Vasco, fez história e hoje é quem é, Marta. Nós, da Universo Vasco, somos muito seus fãs. Pois é, torcedor. Nosso gigante tem uma história do seu tamanho, gigantesca. São inúmeros outros fatos e conquistas históricas que poderíamos citar. Camisas negras,
O Expresso da Vitória, maior time de todos os tempos do Vasco, Libertadores conquistada em 98, no ano do centenário, dentre outros. Mas agora, fiquem com um recadinho de nossos convidados. Pô, eu me tornei vascaíno muito por conta do meu avô, né? Português e vascaíno também. Já que meu pai, além de ser flamenguista, ele não era muito ligado em futebol, de ir nos estádios e nos jogos, né? E até por isso eu acho que o meu envolvimento com o Vasco foi um pouco depois do normal, né? Vejo muita gente falando aí de começar a acompanhar o Vasco com 6, 7, 8 anos. Eu comecei a acompanhar o Vasco com mais atenção quando eu tinha lá meus 11, 12 anos, né? Ali no início da década de 90, o tricampeonato carioca, com o Ian, Valdir, né? E comecei a ir no estádio mesmo, de maneira mais recorrente, né? E sozinho, só com meus amigos, sem ser meu pai me levando, meu avô, em 96. Justamente quando o Edmundo volta pro Vasco, né? O Vasco vinha ali de alguns anos ruins, 95, não foi um ano bom pro Vasco. O Vasco não fazia grandes times e de repente consegue ali fazer a volta do Edmundo, né? E esse vai ser o jogo que eu vou marcar aqui entre vários marcantes que a gente tem. Porque é isso, né? Marcou a minha estreia também nos estádios, indo sozinho. Pô, a volta do Edmundo foi muito marcante na época. Caramba, de repente o Vasco com um ídolo, acho que seria o equivalente hoje a, sei lá, o Felipe Coutinho voltar pro Vasco, né? Não sei, eu sei que na época eu, garoto, achei fantástico o Edmundo voltando pro Vasco. Meus amigos vascaínos também, tanto que a gente se reuniu para ir para São Januário. Ninguém nunca tinha ido sozinho assim, né? A gente foi e foi uma confusão, a gente chegou atrasado, o jogo começou atrasado também, mas foi muito legal, o Vasco venceu aquela partida, 2-1, gols de Ranieri e Juninho. A experiência foi tão bacana que a gente continuou indo, marcou depois novos meses para ir naquele ano. No ano seguinte, aí já foi 97, ano do Campeonato Brasileiro, depois 98, enfim. Começou ali uma fase de ouro do Vasco e que marcou também a época que eu mais fui nos estádios, e tudo começou com esse jogo aí da reestreia do Edmundo contra a Portuguesa em São Januário, 2-1. Então é um jogo que fica na memória. Beleza? Olá, Vascaíno! Helder Fleury falando. Agradecer antes de mais nada a galera do Universo Vasco que me convidou aqui para falar um pouquinho sobre esse orgulho que eu tenho de torcer pelo Vasco da Gama. Eu sou vascaíno de berço, de criança. Meu pai era um grande vascaíno e desde pequeno eu fui acostumado a ver meu pai comemorando os gols do Vasco, sofrendo quando o Vasco tomava gols, vivendo toda aquela emoção de ser vascaíno, e eu queria de alguma forma participar daquilo. E a maneira era ser vascaíno também e estar junto dele naqueles momentos. Só depois, mais velho, eu fui conhecer a história do Vasco da Gama e eu entendi por que eu tinha feito a escolha certa. O Vasco da Gama, que tem a história mais bonita do futebol brasileiro. O Vasco da Gama, que é o único clube que é democrático de fato, de verdade. É o Vasco que está sim sediado lá na Lagoa, uma sede no lugar nobre do Rio de Janeiro. Mas também é o Vasco que está na Baixada Fluminense, no centro de treinamento das divisões de base. É o Vasco que está lá na comunidade da Barreira do Vasco, no Complexo de São Januário, na zona norte do Rio. É o Vasco que está lá na Cidade de Deus, outra comunidade carente do Rio, no centro de treinamento que está sendo construído dos profissionais. Então o Vasco é o clube que agrega tudo, é o clube que agrega todos. Mas, sobretudo, o Vasco é um clube popular. Popular de DNA, popular de alma, popular de origem. Sabe? Se um pobre da Zona Norte quiser conhecer o Botafogo, ele tem que ir lá para a Zona Sul do Rio conhecer o Botafogo. Se um pobre da Baixada Fluminense quiser conhecer o Fluminense, ele tem que ir lá para a Zona Sul do Rio, área nobre do Rio de Janeiro. Se um pobre da Zona Oeste, da Zona Norte, da Baixada, quiser conhecer o Flamengo, ele tem que ir lá para a Zona Sul do Rio,
área nobre do Rio de Janeiro. Já se um rico da Zona Sul quiser conhecer o Vasco, é ele que tem que ir na Zona Norte. É ele que tem que deslocar. Então o Vasco mexe com isso. O Vasco muda, ele confunde, ele bagunça tudo. Desde 1923, quando as camisas negras, formadas por pobres, por pretos, ganharam um campeonato que era até então reservado para a elite financeira, para a elite ganhar. E o Vasco bagunçou isso, mudou tudo, virou de cabeça para baixo e foi campeão. E depois ameaçou a sua própria existência ao escrever a resposta histórica mais bela, mais belo troféu que algum clube no futebol brasileiro pode ter, quiçá no futebol mundial. Porque ali o Vasco se mostrou gigante, ele abandonou tudo. Ele poderia ter acabado ali, mas ele não abriu mão de ser Vasco, de ser mais, sabe, das suas ideias, dos seus ideais, do que o levou a ser gigante. Ali o Vasco se mostrou grande, se mostrou maior. E o Vasco foi além do futebol. Ele mudou a própria sociedade, que teve que engolir o Vasco na marra. É o Vasco dos camisas negras. É o Vasco do Expresso da Vitória. 1948, primeiro título no futebol brasileiro conquistado fora do Brasil. Nem a seleção brasileira tinha conquistado. É o Vasco do primeiro presidente negro de uma associação esportiva do Brasil. É o Vasco do Barbosa, é o Vasco do Ademir, do Roberto Dinamite, o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro. É o Vasco do Germancano, balançando a bandeira a favor do movimento contra a homofobia no futebol. Então, esse é o Vasco. É um Vasco de todos, é um Vasco democrático, é um Vasco que é muito maior do que qualquer coisa. Mais do que isso, o Vasco é o único, pela força que tem, o único clube que consegue bater de frente contra o queridinho lá da mídia. Só o Vasco consegue isso. Não estou falando de hoje, não. A gente sabe que hoje, infelizmente, o Vasco foi sucateado. O Vasco foi destruído. E hoje realmente está difícil pra gente. Estou falando para quem viu o Vasco, e eu vi o Vasco, e quem está me ouvindo que viu o Vasco, sabe que só o Vasco consegue dividir Maracanã com eles, chegar junto. É o Vasco que consegue disputar, enfrentar de frente. Quando o Vasco está forte, só o Vasco é capaz de fazer isso. Então, ou é o Vasco que vai rivalizar com eles, ou ninguém. Porque ninguém tem essa força, só o Vasco tem. Então, tem orgulho de ser Vasco. Ser Vasco é muito. Ser Vasco é gigante. Ser Vasco é representar muita coisa. É trazer muita história. E eu não estou falando isso para buscar subterfúgio, não. Eu realmente acredito que o Vasco vai voltar a ser o que o Vasco sempre foi. A gente vai voltar a ser gigante um dia. Eu tenho certeza. Pela nossa história, pela nossa força. E sobretudo porque essa torcida que está aí merece. Não só a história, mas merece também vivenciar o presente. Isso vai acontecer, tenho certeza. Te amo, Vasco. Parabéns pelos seus 123 anos. E volta logo. Tô com saudade. Tamo junto. Saudações vascaínas. E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala é Danilo Dantesco, né? Do Twitter, do Ouvido do Vasco, da Twitch, da Roxinha, das participações no Papo na Colina e no Portão 9, quando eu apareço por lá, quando sou convidado. E, assim, fui convidado, mais um pedido aqui da galera, não tem como dizer não, né? Do Caio, do pessoal do Universo Vasco, para falar sobre o que me faz torcer, ou me fez torcer lá atrás pelo Vasco, o que me faz continuar torcendo pelo Vasco, né? Nas boas e nas ruins, né? Que ultimamente anda tão difícil, né? Nos últimos anos. E assim, pegando um pouco lá de trás, eu não tive, assim, nenhuma influência familiar ou de parente, de amigo, para torcer pelo Vasco. Assim, acho que eu tenho uma história um pouco diferente até do habitual, né? Que normalmente a galera tem pai, mãe, irmão mais velho, sei lá, tio, né? Que torce
e aí a pessoa no caso a criança, decide torcer pelo Vasco, né? Pelo laço familiar, né, e afetivo. Mas no meu caso não, meu pai nunca gostou de futebol, pelo contrário, assim, não fazia questão nenhuma de assistir jogo, nada. Minha mãe idem, assim. E então eu fui criado num lar sem influência de nenhum aspecto assim para torcer para A ou para B. E a minha escolha de torcer pelo Vasco, eu acho que diz muito até do que me faz ainda torcer pelo Vasco, né? É uma ideia de pertencimento. E no meu caso, quando eu tinha 6, 7 anos, eu me mudei, né? Eu saí do Rio de Janeiro e fui para São Paulo. E então eu acho que ser vascaíno, ser cruzmaltino naquele período era algo que acaba se misturando um pouco com com a minha história, né? Com a minha origem de ser alguém ali de fora de São Paulo, com um sotaque diferente, com uma percepção diferente, numa fase ainda de crescimento, literalmente, né? Sendo criança, e você tendo uma questão de personalidade, de falar, não, eu torço pelo Vasco, e é meu time da minha cidade natal, né? E que tem os meus laços. Então, eu acho que tive muito essa característica, assim, de criar raízes mesmo fora do Rio de Janeiro. E eu acho que muito do Vasco também tem uma característica de ser uma oposição, uma coisa meio contra a cultura, né? De ser romper barreiras, de um certo conservadorismo, de não tentar ser limitado e sim ter uma amplitude de pensamento, ideias e inclusão, né? Então eu acho que nisso eu, fora do Rio de Janeiro, com poucos amigos assim e que gostava de futebol, acho que o Vasco foi uma acolhida à distância que eu tinha vendo jogos morando longe, né? Mas que me dava um prazer assim e uma característica que acabam se misturando com a minha personalidade. E eu acho que muito vem disso, né? Vendo o Vasco ao longo do tempo e agora em 2021, na proximidade agora do aniversário, eu reflito e reforço esses pensamentos de que o Vasco é muito vinculado à minha vida, né? É uma mistura de personalidade, mas muito de característica da gente. E isso me faz assim ser mais do que apenas torcer para uma vitória ou ficar infeliz com uma derrota ou com um desprazer de perder um título ou levantar uma taça. Eu acho que o Vasco faz parte do meu dia a dia e de quem eu sou, né? De como é moldada a minha personalidade. E isso me deixa muito feliz e me deixa muito autossuficiente, porque realmente uma situação de pertencimento, uma sensação de que ali em São Januário ou vestindo a camisa do Vasco, eu me sinto em casa, mesmo às vezes à distância. Então, isso eu acho que faz uma mistura de sensações assim que, por mais que uma hora você possa estar triste, descontente, ao mesmo tempo são valores que você meio que se mistura com a sua vida e acaba você carregando muito mais do que uma simples partida, muito mais do que 90 minutos. E essa camisa aqui da diversidade, né, já demonstra muito isso, né? E a gente em 2021 ainda discute certas questões, né? Sociedade ainda presa em certas questões e o Vasco mostrando seu pioneirismo e tal, ao lado das minorias, e eu fico muito feliz do meu clube de coração adotar tais posicionamentos que adotou lá atrás e que deve persistir adotando para qualquer minoria ou para qualquer classe, sexo, cor, né, credo, que se sinta desprestigiado ou afastado do status quo da sociedade. E em relação ao jogo predileto, eu acho que tem um pouco a ver com isso, né? De afirmação, de reconhecimento. O meu jogo predileto, que tem tantos, assim, mas um que me veio a calhar, e até nesse momento que a gente está vivenciando novamente uma Série B, é Vasco 2, Flamengo 0 de 2009. Né? É o primeiro clássico do Vasco quando ele cai para a primeira vez para a segunda divisão, e o Maracanã lotado e o Vasco em transformação, um time de desconhecidos
com vários jogadores que depois vieram a conquistar a Copa do Brasil 2011 e, óbvio, ganhar o título da Série B daquele ano, mas o Campeonato Carioca era como que o Vasco era a quarta força e ninguém sabia, era uma incógnita do que seria aquele Vasco, que muitos jogadores saíram do Vasco, não renovaram o contrato, abandonaram, e o Vasco passava realmente por uma reformulação. E aí, naquele jogo, os torcedores do nosso rival da Gávea, acho que pela primeira vez que foi o confronto, carregavam o número 2, né? Lembrando a segunda divisão pra gente, pelo Maracanã todo se encontrava o número 2 carregando. E coincidentemente, o Vasco ganhou de 2-0 naquela partida, e me falha a memória, gol de Elton e Jefferson, né? E era um start ali, um embrionário de um time que ganhou o título da Copa do Brasil de 2011, 2 anos depois. Mas é um jogo muito emblemático, muito forte, confuso pra caramba, várias expulsões que rolaram durante a partida, mas de muita força, de espírito e de superação num momento difícil, né? No momento em que você aparentemente está por baixo. E o Vasco ali demonstrou uma força, uma capacidade de representar toda a torcida em um momento que supostamente estaria inferior e que no caso venceu, com um time de valor assim, financeiro bem abaixo do que era do nosso rival na época. Mas é isso, assim, acho que esse jogo meu predileto não foi de qualidade, não foi de importância, né? Não é uma decisão de campeonato, nada, mas é um jogo de afirmação, é um jogo de que às vezes a gente pesca partidas que a gente tem orgulho de vestir a nossa camisa. Eu acho que essa é uma dessas. Então fica aqui o meu momento de recordação e agradeço novamente o convite para falar da minha história com o Vasco. Obrigado, gente. Um beijão. Fiquem bem. Tchau, tchau. Olá, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Iatsa e esse é o meu sinal na comunidade surda. Mas vocês já me conhecem, não é mesmo? Eu sou a criadora do projeto Vasco Libras. Pois é. Minha história com o Vasco começou desde que eu nasci. Eu nasci numa família vascaína. O meu pai, ele é aquele vascaíno que só vê pela televisão, sabe? Que não vai a estádio. Mas a minha mãe, ela sempre ia, sempre acompanhava a gente nos jogos. São Januário é muito importante para mim, porque eu conheci pessoas que se tornaram meus amigos e eu vou levar pro resto da vida no meu coração, fazem parte da minha vida hoje em dia. Eu amo o Vasco, por quê? Porque o Vasco é um time que sempre lutou pelas minorias, né? Por exemplo, pelos negros. Ele sempre pegou as pessoas e as causas que a sociedade não via, não enxergava e colocou em pauta, né? Colocou para ter notoriedade e sempre apoiou. Então eu amo o Vasco por causa disso. E eu também amo a comunidade surda vascaína, que agora eu faço parte, né? Que eu sou intérprete, tradutora para eles. Mas eu tenho um pedido muito especial. Olha pra gente, olha pros surdos. Os surdos amam o time do Vasco, amam o clube do Vasco. Mas tem pouquíssima acessibilidade. Inclusão, então, precisa melhorar mais nesse aspecto. Vocês precisam olhar com carinho, com cuidado, entendeu? O surdo tem voz sim. E eu acredito que no futuro o Vasco vai crescer mais e mais com essa acessibilidade e essa inclusão perfeita. Nós, da comunidade surda vascaína, apoiamos sempre o time, não importa Série A, Série B, Série C, não importa, o importante é o amor. Esse amor é eterno, né? Então, feliz aniversário, Vasco! Nós amamos vocês. Tchau! No atletismo és um braço, no remo és imortal, no futebol és o traço de União Brasil-Portugal. Clube de Regatas Vasco da Gama, parabéns pelos seus 123 anos de muitas glórias, lutas e vitórias. Pelo Vasco e para o vascaíno.